Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de estar aqui mais uma noite. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade e desde já pedir aos irmãos que estejam orando pela nossa vida. Quinta-feira vamos estar de volta para São Paulo e este aqui é o último culto que a gente vai participar junto e eu creio que seja um culto que possa fechar com chave de ouro neste lugar. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a nossa irmã Emanuele que nos fez o convite. Deus abençoe, juntamente com seu esposo que nos confiou de estar aqui para fazer menção da palavra de Deus. Cadê a nossa irmã Zília? Cadê ela? Está lá dentro. Que Deus abençoe a vida dela. Hoje está completando 20 anos de idade, né? Glória a Deus. Deus abençoe a senhora, viu? Que Deus dê muitos anos de vida para a senhora, tá bom? Glória a Deus. Esse povo abençoado está orando pela sua vida. Glórias a Deus. Vamos tentar, né? Nesta noite fazer uma pesca maravilhosa. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe os obreiros que estão aqui, a cada um dos pastores, que Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Eu quero compartilhar esse texto que fala a respeito da cruz. Quem teve a oportunidade de ouvir e quem não teve, vai ter nessa noite a oportunidade de ouvir sobre esta mensagem. A mensagem da cruz. Seria muita ingratidão da nossa parte em um culto de ação de graça, em um culto no ar livre, não falar sobre a cruz de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 23. Amém, meus irmãos? Eu vou contar até 3 e nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Agora você vai no mesmo livro, no capítulo de número 14. No mesmo livro de Lucas, capítulo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. E o versículo de número 27. Todos acharam? Vamos ler de novo. Textos diferentes, porém é um texto que vai falar exatamente do mesmo conteúdo. Versículo 27. 1, 2, 3. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. São esses textos que a gente vai compartilhar nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Se os irmãos quiserem colocar um fundo, eu agradeço de coração. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de começar esta mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta e eu quero que os irmãos respondam no seu coração. O que é carregar a cruz para você? O que é exatamente tomar sobre vós a cruz? Na sua mente, no seu psicológico, no seu coração, o que é carregar a cruz para você?
Por diversas vezes nós já ouvimos a respeito da mensagem da cruz de Cristo. E é bem verdade que quando a pessoa ela ouve a respeito da mensagem da cruz de Cristo, a primeira coisa que ela coloca no seu coração: eu tenho que sofrer. A primeira coisa que vem no seu coração e na sua mente quando fala de carregar a cruz é a pessoa, enquanto estiver vida, o fôlego de vida, ela tem que sofrer, ela tem que passar por situações difíceis. Em todas as vezes que nós ouvimos falar sobre a mensagem da cruz, nós ouvimos, guardamos e até mesmo passamos para outras pessoas aquilo que nós aprendemos sobre a mensagem da cruz. Quero dizer que quando nós começamos a falar da mensagem da cruz, causa um certo medo em alguém. Por quê? Porque a primeira imaginação que passa na mente da pessoa é que ela tem que sofrer para ela obter alguma coisa das mãos de Cristo. Então, quando nós começamos a pregar sobre a mensagem da cruz, a pessoa tem por ditado em dizer misericórdia. Por quê? Porque a primeira coisa que vem na mente dela é: eu vou ter que sofrer. Bem verdade, muitas das vezes, quem aqui nunca pregou para alguém dizer: olha, quando você aceitar Jesus, você vai ter que sofrer, você vai ter que passar por isso, você vai ter que passar por aquilo, você vai ter que perder tudo, porque Jesus também fez isso. Quantas vezes a gente já ouviu falar a respeito disso? Mas quando nós entramos dentro da palavra de Deus, que nós começamos a estudar o texto, nós vamos entender que é totalmente ao contrário daquilo que nós imaginamos. A cruz que Cristo ele entregou nas nossas vidas para a gente carregar não é a cruz do sofrimento, porque a cruz do sofrimento Jesus já levou sobre ele. A cruz do sofrimento que Jesus ele passou justamente é a cruz do sofrimento. Quero dizer aos irmãos que a nossa cruz é uma cruz diferenciada. Quando nós colocamos isso na mente, que nós temos que sofrer, ou que nós temos que passar um pouquinho daquilo que Jesus passou, às vezes nós olhamos para a história de Jesus, até mesmo assiste nos filmes, em novelas, o sofrimento que Jesus passou, exatamente mostrando ali. A primeira coisa que a gente começa a colocar na mente: eu tenho que passar pela mesma coisa para mim ser um homem santo, para mim ser salvo, para mim morar no céu. Mas não é isso que o Senhor está falando para a gente. É porque tudo que nós ouvimos a gente coloca no coração e passa para as outras pessoas. Mas muitas das vezes a gente não quer tirar o nosso tempo para meditar na palavra de Deus e entender que a nossa cruz não é a cruz do sofrimento. Porque eu quero dizer para você que quando você coloca isso na sua mente, isso vira uma competição com o próprio Cristo. E Jesus não quer que você venha competir com Ele. Jesus não quer que você venha competir com Ele o caminho da cruz. Porque quando você coloca isso na sua mente, que você tem que sofrer, tudo que você passa é pouco ainda do que Jesus passou. Eu quero dizer para você que se você passar só um pouquinho, um dedinho só daquilo que Jesus passou, você não ia suportar. Eu não ia suportar. Nós não estaríamos aqui nessa noite, porque o que Ele passou jamais ninguém vai passar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Entenda isso. Quando você vai ler lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 5, o texto diz que não teve por usurpação ser igual a Deus. O que significa isso? Nem o próprio Jesus quis fazer o papel de Deus, porque Deus Pai é o Pai e o Filho é o Filho. O Filho veio em forma de servo, era um homem santo, um homem justo, fez o homem assim como nós, o verbo vivo encarnado, habitou no meio do povo,
passou as humilhações, as perseguições, todo o julgamento que ele passou, nós conhecemos a história, mas mesmo assim ele não quis ser igual ao Pai. Aleluia. Então nem o próprio Jesus ele quis ser igual a Deus. Ou seja, o que esse texto nos ensina é que a gente não pode colocar isso na mente e querer imitar Jesus. Guarde isso no seu coração. A nossa mente tem que mudar, porque quando nós ouvimos falar a respeito da mensagem da cruz, e muitos até mesmo pregam dizendo: quando você aceitar Jesus, você vai sofrer, a tua vida vai mudar, você vai perder tudo, vai perder casa, vai perder carro, vai perder tudo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. As pessoas falam: você vai ter que negar, você vai ter que largar tudo, largar a tua família. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Pastor, eu quero que o Senhor me prova isso. Eu vou te provar dentro da Bíblia. Eu vou te provar dentro da Bíblia o que exatamente Cristo está nos ensinando, o que é carregar a cruz. E vou mostrar também o que Jesus passou dentro da Bíblia Sagrada, para você entender um pouco que tudo aquilo que ele passou, você não iria suportar, e nem eu iria suportar o que ele passou. Quando você lê a partir do versículo de número 25 do capítulo de número 14, olha o que o texto diz. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, aí na sua Bíblia pode estar escrito, e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, a mulher, os seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Uma coisa que quero chamar a sua atenção, no versículo de número 26, no começo vai estar escrito: se alguém vier após mim, e na sua Bíblia e na minha Bíblia vai estar escrito, e não aborrecer. Você exclui essa palavra aborrecer daí. Por quê? Porque essa palavra no aborrecer no original significa repudiar. Então aqui nesse texto não é válido. A palavra correta é desapegar-se. Porque uma pessoa que serve a Cristo, ele não pode repudiar a sua família. Cristo não quer que você desampare a sua família. Cristo não quer que você abandone a sua família. Pastor, me prova isso. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, o que Deus falou para ele? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus estava falando para Abraão? Abraão, você já tem, mas tudo aquilo que você tem, eu quero fazer em dobro na sua vida. Eu não quero tirar nada de você. O que eu quero fazer é acrescentar algo na sua vida. Perceba, Abraão, vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Cristo não mostrou, ele ia mostrar. Porque o que Deus estava falando para Abraão: você está debaixo de um ministério, e você precisa estar apto, você precisa estar preparado para viver coisas maiores que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra correta é desapegar-se. O que é desapegar-se? É não colocar as coisas na frente de Deus. O primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é semelhante a esse: amar o teu próximo como a ti. Então, quando você coloca as coisas na frente de Deus, você está amando mais aquilo do que Deus. É verdade. E tudo que você coloca na frente de Deus se torna uma idolatria. Glória a Deus. O que tem de idolatria é muito grande. Guarde isso no seu coração. Tudo que você coloca na frente de Deus, que interrompe o seu ministério, que atrapalha aquilo que Deus tem na sua vida, se torna uma idolatria. É verdade. Porque o único Deus a ser adorado é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que criou os céus e a terra. Só Ele tem que ser adorado. Aleluia. Só Ele tem que ser glorificado. Glória a Deus. Então o que Deus está dizendo para nós, este negar-se a si mesmo é você não colocar nada na frente daquilo que Ele tem para a sua vida. E o que Ele tem para a sua vida e o que Ele tem para a minha vida são coisas grandes. Preste atenção no que eu vou dizer.
Se eu colocasse a minha esposa, se eu colocasse a minha família em primeiro lugar na minha vida, eu não estaria aqui hoje pregando essa mensagem. Aleluia. Porque aqui tem casais, aqui tem famílias, e os irmãos sabem o que é deixar uma esposa para trás, deixar uma família para trás. Os irmãos sabem o que é isso. Então, quando a pessoa ela está disposta a viver uma promessa e viver coisas maiores, ela vai negar-se a si mesma, ou seja, ela não vai colocar nada como obstáculo naquilo que Deus quer para a vida dela. Entenda uma coisa: se a sua vida está boa, se você acha que a sua vida é agradável, Deus tem muito mais para a sua vida que você não imagina. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu vivo bem, não falta nada na minha casa. O que Deus quer para você é muito mais do que isso. Aleluia. A vontade de Deus é que você venha viver o melhor dessa terra, que você venha comer o melhor dessa. Tira isso da sua mente, que você tem que sofrer, que você tem que ser humilhado, você tem que ser pisoteado. Eu vou te explicar detalhe por detalhe para você colocar isso na sua cabeça, que a sua cruz, ela é diferente da cruz de Cristo. Aleluia. Um pouquinho do sofrimento que Jesus passou, eu vou contar aqui para você. Tudo começou no Getsemane, quando Jesus participava com os discípulos da última ceia. Jesus, ele saiu de onde estavam os discípulos, e diz o texto que ele caminha com os discípulos até o Monte das Oliveiras. Quando ele chega lá perto, ele deixa os discípulos afastados e ele vai orar sozinho. Guarde isso que eu vou dizer agora. Quando Jesus, ele dobra o seu joelho para orar, acontece uma situação com Jesus. É a primeira coisa que começa a nos provar o que Jesus passou por cada um de nós. Quando Jesus ele dobra o seu joelho para orar ou falar com o Pai, Jesus ele prevê a sua morte. Você sabe o que é prever a morte? Jesus ele viu a sua própria morte. No momento que ele vai dobrar o joelho, que ele vai orar para falar com o Pai, ele vê a sua própria morte. Ele vê o seu próprio sofrimento. E diz o texto que ele orava intensamente. Ele orava com o seu espírito totalmente voltado a Deus. Ele sabe o que dentro de alguns minutos, de algumas horas, ele ia passar. E sabe o que acontece? Diz o texto que ele começa a soar em gotas de sangue. A água mistura dentro do seu corpo com o seu sangue uma situação que entra na sua pele chamada hematidrose. Alguns especialistas explicam isso. E quando a pessoa chega nesse estado, só é possível chegar nesse estado quando a pessoa entra em uma fraqueza física, quando a pessoa entra em um momento de estado avançado de espírito, de preocupação, de angústia e até mesmo de medo, porque Jesus ele cumpriu seu ministério como sendo 100% homem e 100% Deus. Mas naquele momento que ele viveu aquele período, aquela situação, ele estava como homem, a sua carne tremeu, Jesus suou em gotas de sangue. Diz o texto que as gotas de sangue corriam pelos poros do seu rosto e caía no chão. Eu fico imaginando Jesus passando a mão na sua testa, e é quando Jesus olha para cima e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu já vi muitos dizer que naquele momento Jesus quase pecou, ele quase negou, não, mas ali vai ter uma vírgula, e aquela vírgula é exatamente o tempo em que Jesus vai pensar, que Jesus vai refletir. Mas Jesus ele estava exposto para aquilo que ele ia passar, ele estava disposto Aleluia. a viver aquilo que o Pai tinha para ele. É quando Aleluia. ele olha para o céu e diz: mas todavia seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Ele começa a suar em gotas de sangue.
Quem já ouviu aqui de falar de síndrome do pânico? A síndrome do pânico deixa a pessoa no estado que ela perde a vontade de comer, a vontade de beber. Ela entra num estado muito preocupante, de chegar ao ponto de se afastar de todo mundo e não querer ficar perto de ninguém. Foi quase exatamente o que Jesus ele passou. Ele entrou num estado muito preocupante. É quando ele começa a suar em gotas de sangue. E isso é só o começo daquilo que ele ia passar. Logo após isso veio Judas, que o trai ele, que entrega ele por moedas, que troca ele por nada, como se fosse uma coisa qualquer. Vem Pedrão, que andava com ele, também nega ele. Pedro estava ao lado de Jesus e dizia: eu estarei com você a todo momento, a toda hora. Jesus olha para ele e diz: ainda antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você vai me negar. Olha só o que Jesus passou. Ele foi traído, ele foi negado, mas isso ainda é apenas o começo daquilo que ele passou. Quem é eu e você quando a gente passa por alguma traição? A primeira coisa quando a gente passa por uma traição é: eu vou abandonar a igreja. Eu vou abandonar a Cristo, eu não vou mais ir para a igreja. Eu vou sair dos departamentos porque eu não estou suportando isso, não vou aguentar por isso. Aí eu começo a te perguntar: será que a cruz do sofrimento é você que tem que carregar ou foi Jesus que levou? Aleluia. Quero dizer que o que nós passamos não chega nem perto daquilo que Jesus passou. Quem é eu e você quando nós passamos por uma traição, por uma calúnia? Imagina você estar face a face com aquela pessoa que andou com você e vem a multidão procurando matar, e a pessoa pergunta para ela: você conhece ele? Ele dizer: não conheço, nunca nem vi. Aí alguém olhar para Pedro e dizer: olha, mas você anda como ele, você se veste como ele, o seu semblante é como ele. E ele dizendo de pé junto: não, eu não conheço esse homem. Imagine. Mas mesmo Jesus passando por isso, ele perdoou. Ele perdoou. Ele poderia, naquele exato momento, por aquilo que ele passou, ele abandonar tudo. Para que ele ia morrer na cruz, ia passar por todo o sofrimento, por pessoas que não iam valorizá-lo, por pessoas que trocam ele por qualquer coisa, que troca ele por um Deus de Baal, que troca ele por uma idolatria, que troca ele por moeda, que troca ele por dinheiro, que troca ele por casa, que troca ele por família, que troca ele por coisas banais que não convêm. Será mesmo se Cristo tivesse a nossa mente, ele ia pensar exatamente de seguir em frente? Mas não. Ele estava disposto a passar. Quando Jesus cumpriu seu ministério terreno, a multidão chamava ele de Rei dos Judeus. Intitulavam ele, Jesus na sua humildade, quando os intitulavam Jesus, perguntando se você é o Rei dos Judeus, ele dizia: vocês que estão dizendo, porque o meu reino não é dessa terra, o meu reino é lá de cima. Jesus a todo momento mostrando para eles que ele estava disposto a sofrer. E sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite? Porque ele passou por isso. Porque se ele não tivesse passado por isso, hoje nós não estaríamos aqui. Todas as vezes que eu olho para a mensagem da cruz, eu começo a enxergar Jesus olhando para trás da cruz, não para a cruz exatamente. Por que para trás da cruz? Porque atrás da cruz estava eu e você. Glória a Deus. E diz o texto: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada piso que Jesus dava sobre aquele lugar, 600 metros Jesus andou. Ele andava ao caminho do Gólgota, no lugar da caveira. Cada passo que ele dava, cada sofrimento que ele levava, ele dizia: hoje eu estou passando por isso, mas amanhã vai ter uma igreja me adorando.
começam a jogar Jesus como se fosse uma bola, e vai para Pilatos, e vai para Herodes, e volta, e vai, e aquela muvuca toda. Se for contar muito, a gente vai levar muito tempo, mas os irmãos conhecem um pouco da história, e quem não conhece, depois você lê, é muito profundo que Jesus passou. Eles pegam Jesus agora e vai colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cuja coroa de espinhos que eles pegam entra de 4 a 6 centímetros sobre o seu crânio cabeludo. E quando aqueles espinhos grandes entram na cabeça de Jesus, entra dentro do cérebro de Jesus, começa a sair muito sangue da sua cabeça, corria sangue pela sua face. Jesus ali muito preocupado por aquilo que ele estava passando e por aquilo que ele ia ainda passar. Aleluia, Jesus. Eles pegam Jesus, expõem ele perante a sociedade, começa o julgamento. Todos sabem que havia um ladrão do lado de Jesus, chamado Barrabás. Todo mundo passou por julgamento em dizer: vocês que vão escolher quem vai ser solto, se é Jesus ou Barrabás. E a multidão gritava: solte Barrabás e crucifica o Jesus. Todo mundo gritava, mas eu fico imaginando, ali tinha um propósito naquilo, tinha um propósito naquela situação. E após a multidão gritar: prende Jesus e solte Barrabás, e ainda vai começar tudo aquilo que Jesus ainda ia passar. Jesus é levado, exposto perante um tronco no meio da sociedade. Imagine a sua própria mãe Maria ver o seu filho preso em um tronco, sendo chicoteado. Um homem que sempre foi justo, um homem que sempre foi perfeito, quis as coisas certas, vivia em santidade, não tinha pecado algum. Eles amarraram Jesus em um tronco e começa uma sequência de chibatadas, cujos chicotes estavam na sua ponta bolhas de ferro, e nas pontas pedaços de ossos de animais, que quando exatamente pegava sobre a pele de Jesus, dilacerava o corpo de Jesus, de chegar ao ponto de arrancar pedaços de carne do seu corpo. Jesus levou pelo menos 39 chibatadas. Daquelas 39 chibatadas, foi exatamente o estado que levou o corpo de Jesus a perecer. Você consegue imaginar comigo como ficou o corpo de Jesus? Quando aquelas chicoteadas pegavam no corpo de Jesus, arrancava pedaços da sua carne. Eles batiam sem dó, sem piedade em Jesus. Eu poderia dizer que apenas 5, 10 chibatadas já era o suficiente para aquela dor, porque um ser humano em estado físico, ele não ia suportar isso. Eu perdi 2 primos meus para o tribunal do crime. Eles morreram da pior forma possível, e pelo que eu soube do que eles passaram, não chega nem perto do que Jesus passou. Bateram neles de madeira, deram tiro neles, queimaram eles, e eles não passaram o que Jesus passou. Nenhum ser humano é capaz de suportar o que Jesus passou. É verdade. Os homens olhavam para ele e diziam: eu acho isso incrível, eu nunca vi isso na minha vida. Como este homem pode ser forte? Como este homem pode ter um estado tão físico perfeito como esse? Ele é muito forte, porque tudo que ele já passou, ele continua de pé ainda, ele não abre a sua boca. Cada chicotada que Jesus levava, ele não abria a sua boca. O texto diz: ele foi levado para o matador como ovelha muda, aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele não abria. Eu posso imaginar que Jesus só gemia. Cada chicotada que Jesus levava, ele só fazia Ele não podia abrir sua boca. Por milésimo de segundo, quando a pessoa ela bate o pé ou ela se machuca, a primeira coisa que ela faz é gritar, porque ela entende, o cérebro entende, a mente entende, o psicológico entende que quando ela grita, a dor vai embora. Então Jesus não poderia gritar, ele tinha que sofrer calado, ele tinha que engolir aquele sofrimento, porque se ele abrisse a sua boca, mas alguém pode me falar, Jesus ele poderia abrir a sua boca e acabar com tudo aquilo e dizer: não vou passar por isso, eu não mereço por isso. Ele poderia clamar os anjos naquele momento, clamar ao Deus Pai e dizer: eu quero que você desça agora aqui fogo, eu quero que você desça aqui um terremoto, mate todo mundo. Jesus poderia fazer isso, mas ele continuou, não abriu a sua boca. Aleluia, Jesus.
Eu já vi algumas pessoas dizer que quando o animal, a ovelha vai morrer, a primeira coisa que ela faz, ela cai de joelhos. As primeiras patas da frente ela cai e ela só geme. Eu vi isso uma vez no YouTube, eu achei interessante. É por isso que Jesus é comparado com uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Mas isso ainda não acabou. Aleluia. Pastor, tem mais? Tem mais. Jesus, ele foi cuspido. Cuspiram na face de Jesus. Chamaram ele de endemoniado. Além daquilo que ele estava passando, fora as acusações, a multidão gritando: não é você o rei dos judeus, porque você não salva-se a si mesmo? Jesus chegou ao extremo estado que ele já não aguentava mais carregar aquela cruz, aproximadamente 60 quilos. Ele levou o madeiro sobre as suas costas. Chegou a um ponto que teve que pegar um homem humilde, que ninguém dava nada, para ajudar Jesus a carregar aquela cruz com ele. Jesus caminhando em pedregulhos na cidade, caminhando com aquela cruz. Eu posso imaginar, cada vez que ele dava um passo com aquela cruz, o corpo dele já estava chegando a um extremo. Ele caía no chão, levantava de novo, caía de novo, levantava de novo, mas ele estava disposto, ele continuava. O corpo de Jesus estava disposto, ele trazia força da onde não tinha, trazia energia da onde não tinha, trazia disposição da onde não tinha, porque uma pessoa só pode fazer isso quando ela tem plena convicção daquilo que ela está fazendo. Vai valer a pena. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: os seus sacrifícios, tudo aquilo que você passa, os obstáculos que você enfrenta, só vai ser vencido quando você entender que tudo isso vai valer a pena. Foi o que Jesus passou. Ele sabia que o ponto final não estava no caminho, o ponto final estava no fim, lá na cruz do Calvário. Ali seria o fim, ali seria o fim. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você: vai até o fim, aleluia. Vai aparecer obstáculos, mas entenda uma coisa: quando você olha para os obstáculos e não olha para o objetivo que Deus entregou nas suas mãos, você se torna um alvo fácil. Pastor, porque todas as vezes que eu recebo uma promessa, que eu recebo uma bênção, a primeira coisa que vem na minha mente é abandonar, desistir. Sabe por quê? Porque você não está olhando para o seu objetivo, você está olhando somente para os obstáculos. Aleluia. E a gente sabe, aleluia, que não existe uma vitória, não existe uma conquista se não tiver uma luta, se não passar por um obstáculo, se não passar por uma dificuldade, se não passar por cima de pedra, se não passar por cima de julgamento, não tem vitória. Então eu quero dizer nessa noite: tudo que você está passando, faz plano do seu chamado, faz um plano do seu ministério. Eu tenho uma mensagem para você: não é momento de você parar, não é momento de você desistir. Ergue a tua cabeça, a vitória é sua e o nome do Senhor é glorificado. Pastor, mas está difícil, eu não estou suportando, eu não estou aguentando. Para de olhar para os obstáculos e olhe para aquilo que Deus fez na sua vida. Olhe para a promessa que Deus fez na sua vida. Quando você olhar para a promessa, você vai ver que as dificuldades vão se tornar pequenas no seu caminho. Quem lembra, louvado seja Deus, de Davi, a multidão querendo enfrentar o gigante, ninguém achava coragem, mas ele, cheio de autoridade, de ousadia, disse: manda ele vir até mim, porque eu vou mostrar para ele que o maior aqui é Deus, não é ele. O gigante, quando chegou perto dele, disse: esse daí vai me vencer. Ei, eu sou um homem preparado de guerra, eu sou um homem preparado, tenho experiência na guerra. E vem esse homem que não tem nem armamento para lutar comigo, não tem um escudo para lutar comigo, apenas um alforje na tua mão. Mas ele não esquece, ele estava esquecendo que ele tinha o maior na vida dele, que era Deus. Aleluia. E quando ele veio, como diz o ditado, não deu nem pro caldo. Sabe que eu aprendo com isso, irmãos? Quando você tem Deus na sua vida, nenhum obstáculo pode te parar. Oh, glória.
Nada pode te parar. Aleluia. E Jesus caminha agora até o caminho do Gólgota, onde ele seria levantado naquela cruz. Quando chega perto daquela cruz, eles vão arrancar a túnica que Jesus usava, aquele manto que ele usava. Quem aqui já teve um machucado sabe do que eu vou falar agora. Aqueles homens puxam a túnica de Jesus sem dó e sem piedade. Eu fico imaginando que aqueles tecidos, aquela roupa estava grudado na carne viva do corpo de Jesus. Quando eles puxam aquele pano, gruda na pele de Jesus, de chegar a um ponto de Jesus gemer de dor. Quem aqui já teve um ferimento, quando você vai fazer aquele curativo, que você vai tirar o gás de cima, ou band-aid, aquilo gruda, dói. Imagina o que Jesus passou, 39 chibatadas, o corpo de Jesus na carne viva, dilacerado. Eles puxam aquela túnica sem dó e sem piedade. Quando eles puxam, eu posso imaginar o gemido que Jesus deu. Será que nós ia suportar isso? Aleluia, Deus. Será que você tem na sua mente que esta é a sua cruz? Será que nós temos isso na nossa mente, que esta é a nossa cruz? Aleluia. Eles pegam Jesus, coloca Jesus naquela cruz, naquele madeiro, pega pregos, coloca sobre os braços de Jesus. Eles batem sem dó e sem piedade com uma marreta sobre as mãos de Jesus. Aqueles pregos tinham exatamente de 6 a 7 centímetros. Eles colocam sem dó e sem piedade. Pega as pernas de Jesus, eles esticam o corpo de Jesus como se estivesse esticando um elástico, como se estivesse esticando um pedaço de pano. Sem dó e sem piedade, eles judiam de Jesus. Enfiam uma flecha sobre a barriga de Jesus, de chegar ao ponto de sair sangue das suas costelas. E mesmo lá no alto ainda tem as acusações. E sabe qual é a primeira fala que Jesus fala no alto daquela cruz? Olha só a mente dele. Ele olha para o povo, ele olha para todo mundo, olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só como Jesus estava disposto a passar por aquilo. Ele olha para o céu, olha para a multidão e diz: Pai, perdoa ele, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. A segunda palavra que Jesus falou, isso me deixa encucado. Tinha um ladrão ao lado da cruz, tinha 2 ladrões do lado da cruz de Jesus. Um olha para ele e diz: olha, se você é rei dos judeus, porque você não salva-se a si mesmo e também salva nós? O outro que estava do lado de Jesus olha para ele e diz: não fala isso, porque tudo que esse homem passa, ele não deveria passar. Nossa punição é justa, mas o que ele está passando não é justo. Mesmo na morte você não tem misericórdia, mesmo na morte você não tem temor. Ele olha para Jesus e diz: ei, quando você chegar no teu reino, lembre de mim. Jesus agora vai tirar força da onde ele não tinha para olhar para o lado. Jesus, ele vai impulsionar o seu corpo para cima. Ele ergue a sua cabeça e olha para o ladrão que estava do lado dele e diz: olha, em verdade te digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe o que levou aquele homem a ser salvo? O temor que ele tinha. Ele, aleluia, ele reconheceu o poder de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha só a mente de Jesus, irmão. Tudo que ele estava passando, ele ainda tinha piedade das pessoas. Oh, glória a Deus. A terceira palavra que Jesus ele vai falar, ele olha para Maria, olha para João e diz: olha, essa daí é a sua mãe. Filho, essa daí é a sua mãe. E esse daí, aleluia, é seu filho. A quarta palavra que Jesus vai dizer é uma palavra diferente, que ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra que Jesus ele vai dizer é: eu tenho sede.
Jesus tinha perdido muita água ao decorrer do seu sofrimento. Ele olha para a multidão e diz: eu tenho sede. É quando eles pegam uma flecha, colocam uma espuma, colocam dentro do vinagre, eles elevam até a boca de Jesus, mas Jesus, ele não podia beber, ele nega aquilo. E os discípulos tiram da sua boca. E a quinta palavra, a sexta palavra é o que me chama muita atenção. É exatamente na sexta palavra que Jesus vai confirmar tudo o que nós estamos falando aqui. Ele olha para a multidão, ele olha para o Pai e diz: está consumado. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Finalizei. Tudo aquilo que era para fazer eu fiz. A partir de hoje eu coloco sobre vós uma responsabilidade diferente. Porque tudo que era para passar eu estou levando sobre mim. Eu passei por vocês, agora a responsabilidade de vocês é diferente. Ele diz: está consumado. E a sétima palavra que Jesus ele vai falar, ele olha para cima e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ainda eu te faço uma pergunta: será que a tua cruz é essa? Quero dizer que a sua cruz não é essa. A cruz do sofrimento Jesus levou sobre ele. E se você entrar dentro da história, e se você for ler dentro da história, o Espírito de Deus vai te passar muito mais daquilo que ele passou por mim e por você. Alguém pode me perguntar: e qual é a minha cruz? A sua cruz e a minha cruz é a cruz dos desafios. E eu faço questão de te mostrar dentro da palavra de Deus, para que a gente venha entender qual é a nossa cruz. A nossa cruz é totalmente diferente da de Jesus. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que nem eu e nem você ia suportar. Então ele precisou se humilhar. Ele precisou se entregar para que hoje nós estivéssemos aqui. Glória a Deus. Agora eu quero chamar a atenção daqueles que são crentes e aqueles que não são crentes. Tenha um pouco de piedade daquilo que Jesus passou. Vê se você coloca isso na sua mente. Vê se a gente coloca isso nas nossas mentes. E entender tudo aquilo que ele passou. Por que às vezes é tão difícil a pessoa levantar as mãos e aceitar a Jesus e servir a Deus? Hoje eu coloco na minha cabeça e passo a entender o porquê que eu não entreguei a minha vida a Ele há muito tempo. Mas eu sei que tinha um propósito na minha vida. Eu sei que tinha um propósito, mas eu não uso isso como minha defesa, porque a melhor coisa que a pessoa faz é entregar a sua vida a Jesus, porque a Bíblia diz que a vinda de Jesus vai ser como ladrão, dia e hora ninguém sabe, até mesmo nem os anjos do céu sabem, vai ser no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, a trombeta vai tocar e a igreja do Senhor vai ser elevada no primeiro arrebatamento. Eu quero dizer, você não pode ficar aqui. Você não é daqui. Aleluia. Eu digo na minha mensagem que a gente é um extraterrestre. A gente não é desse mundo. A gente está aqui de passagem. Em questão de tempo, em questão de horas, nós vamos ser levados no arrebatamento. Assim nós profetizamos em nome de Jesus. A igreja de Cristo vai subir. Aleluia. Nós não vamos ver a grande tribulação. A igreja não pode ver a grande tribulação. Se a igreja ficar para a grande tribulação, não vai suportar o que hão de padecer nesta terra. A igreja vai subir antes da grande tribulação. A trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. A igreja vai ser levada em um corpo corruptível, de vestes transformadas, de uma mente transformada, de um coração transformado. Aleluia. Deixa eu dizer, entrega a tua vida a Jesus enquanto há tempo. Louvado seja Deus. O teu pedaço de dinheiro, a tua casa, o teu carro, a tua imobiliária, você
você não leva para o céu. Se a sua sepultura for aberta hoje, você não leva nada na sua vida, nem o caixão que você é enterrado você leva, a sua roupa você não leva. Mas eu quero dizer, vamos ter ainda uma vida eterna ao lado de Cristo. Glória a Deus. Pastor, o que o Senhor quer me dizer com isso? Eu não entregava a minha vida para Jesus porque eu pensava no cigarro, eu pensava na prostituição, eu pensava na cachaça, na farra, nos amigos. Eu quero dizer que tudo isso é em vão. Jesus passou por isso, caminhou com a multidão. Na sua última hora, aquilo que era para estar do lado dele, negou ele, deixou ele. Quem é eu e você? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes eu, o pastor Samuel, gastava dinheiro na farra, na prostituição, com os vícios. Quando chegava outro dia, não tinha ninguém na minha casa, não tinha amigo, não tinha companheiro, não tinha parça, não tinha irmão que estava do meu lado. Aleluia. E hoje eu saio feliz da presença de Deus, porque eu posso ir para a igreja sozinho, voltar sozinho, mas eu saio alegre, eu saio contente, eu saio feliz. E eu sei que hoje pode estar assim, mas amanhã vai melhorar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Eu quero que algum homem me prove dentro da Bíblia, após a morte, o que é que ele leva desta terra? Não leva nada. Aleluia. O que nós levamos é apenas os frutos até o Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que não é crente, não é momento de você pensar, não é momento de você olhar, aleluia, para aquilo que você tem que passar ainda. Glória a Deus. Às vezes eu fico pensando, tem pessoas que dizem assim: deixa quando eu estiver mais velho, quando a minha idade estiver avançada. Eu quero dizer uma coisa, aleluia, mesmo no tempo da tua velhice, a Bíblia te promete que você vai dar fruto assim como Abraão deu. Oh, glória a Deus, aleluia. É melhor dar fruto na presença de Deus do que estar no leito do hospital, morrer pelo câncer, morrer pela AIDS, pela tuberculose. É melhor aceitar Jesus, ter saúde, aleluia, viver uma vida agradável, do que estar no leito do hospital, sendo tratado pelos outros, sendo cuidado pelos irmãos. Não tem dinheiro que pague a nossa liberdade, não tem dinheiro que pague viver uma vida ao lado de Cristo. Glória a Deus. Eu sei que agora estou aqui, aleluia, quinta-feira eu volto para São Paulo, debaixo de vida, do fôlego que o Senhor me deu, me concedeu. Aleluia. Cristo tem mais para sua vida. Entrega a tua vida para Ele nesta noite. Você que por acaso se afastou, aleluia, volte para Cristo hoje. Cristo tem mais para sua vida, Cristo tem mais para você, Ele tem mais para sua família. Eu quero fazer uma prova nessa noite. Se você entregar a sua vida de coração a Jesus e Jesus não mudar a sua vida, eu rasgo minha Bíblia e volto para o mundo, porque isso é impossível. A pessoa aceitar a Jesus e a vida dele não mudar. Louvado seja Deus. Mas eu não estou prometendo para você que você vai ter riqueza, não estou prometendo que Jesus vai te dar casa, te dar carro, mas eu quero profetizar que você vai viver os longos dias felizes da sua vida. Louvado seja Deus. A sua vida vai estar debaixo de proteção. Jesus vai te dar saúde, fôlego de vida, vai te dar força e o nome dele vai ser glorificado. Você pode aplaudir por isso, porque só ele pode fazer isso. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos lá. Pastor, então, agora eu faço uma pergunta ao pastor. Eu tenho meu filho que não é crente, eu tenho minha mãe e meu pai que não é crente, eu estou desempregado, está faltando os alimentos na minha casa. Muitas pessoas dizem isso: esta é a minha cruz. É assim ou não é? Às vezes você olha para o cenário daquilo que você está passando, a primeira coisa que vem na sua mente, você olha para o teu irmão e diz: esta é a cruz que eu tenho que carregar. Esta não é a sua cruz. Pastor, e sobre tudo isso que o Senhor falou, o que o Senhor tem para a minha vida?
Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, que eu vou te provar dentro da sua Bíblia o que o Senhor vai fazer na sua vida. Abra a sua Bíblia comigo. Aleluia. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Olha o que o Senhor fala para você. Não coloque isso como a sua cruz, porque isso não é a sua cruz. Entenda isso. Olha o que o próprio Senhor vai falar para você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Algum pastor aqui achou? Achou? Pastor, pode ler para mim? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus, aleluia. Amém? Os irmãos ouviram isso? Lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de... Glória a Deus. E por que você está se preocupando? Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Olha para cá. Para de quebrar a cabeça à toa. Você está querendo pegar aquilo que é para Jesus. Você está levando na sua vida aquilo que é para Jesus fazer. O papel que é de Jesus, você quer competir com ele, você quer levar com as forças do seu próprio braço. Cristo está dizendo: lança a tua ansiedade nas minhas mãos, porque eu tenho cuidado de você. Glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo: eu tenho cuidado da sua família, eu cuido da sua vida, eu cuido do seu trabalho, eu cuido de tudo da sua vida. Lança nas minhas mãos. E eu aprendi isso, que entregar nas mãos de Cristo é esquecer. Entregar nas mãos de Cristo é deixar nas mãos dele, não temer. Aleluia, ao que vai vir à frente. Louvado seja Deus, confia nele. A vontade de Deus é sempre perfeita e agradável. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Eu quero falar uma coisa por experiência própria. Já faz mais de 8 anos que eu não oro pela minha mãe nem pelo meu pai. Pastor, você é doido. Sabe por que eu não oro pela minha mãe e pelo meu pai? Porque eu entreguei eles na mão de Deus. Aleluia, Jesus. Chegou um período da minha vida que eu olhava para o cenário da situação e eu dizia: eu não vou suportar. Senhor, por que o Senhor está deixando isso na minha vida? Eu te sirvo, eu estou na tua casa, mas olha a situação do meu pai e da minha mãe. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Teve uma hora que eu subi a um monte de oração e o Espírito Santo falou no meu coração: tudo isso vai mudar quando você tirar das suas mãos e colocar nas minhas mãos. E ter, aleluia, e ter plena convicção que eu estou cuidando de tudo. Glória a Deus! Pastor, e como estão os seus pais hoje? Tá melhor. Glória a Deus, aleluia. Tá melhor. Eles se separaram, cada um hoje vive no seu lugar, mas eles estão bem, Aleluia. porque eu entreguei nas mãos dele. E eu aprendi que quando eu entrego algo nas mãos dele, eu não posso tirar novamente. Tem gente que entrega nas mãos do Senhor, mas passa alguns minutos, ele vai lá e tira de novo. Aí faz: não era assim, Senhor. Não era desse jeito que eu queria. Não era assim que eu queria. Aí Jesus está dizendo: você vai deixar nas suas mãos ou nas minhas mãos? Aleluia. Ele acabou de te falar: lança sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Ele tem cuidado de você. Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar do seu trabalho, Deus vai cuidar da sua dispensa. Não temas, somente entre no caminho. O segredo é, aleluia, entregar o teu caminho. Diz o texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Pastor, o que é entregar o caminho? É confiar nele e saber que hoje está assim, mas amanhã vai melhorar. Louvado seja Deus. Tudo é passageiro, tudo é uma fase, tudo é um tempo na sua vida. Eclesiastes capítulo 3: para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Aleluia! Já foi determinado, e se está determinado na sua vida, você vai temer para quê? Se Deus está dizendo que está cuidando de tudo, por que você está com medo? Porque você quer voltar para trás? Entenda uma coisa: quando você coloca isso como a sua cruz, você chega a um estado que você quer abandonar o Evangelho. Agora eu te pergunto: será que Jesus ia entregar uma cruz na sua vida para você abandonar o Evangelho?
Será que Cristo ia colocar uma cruz nas suas costas para você carregar, para você abandonar os irmãos na igreja? Não, jamais ele ia fazer isso. Agora percebeu que às vezes nós queremos competir com Jesus? Às vezes a pessoa olha lá para aquele filme de Jesus e ainda diz assim: eu não passei nada ainda. E misericórdia de você passar por isso. Você não vai aguentar nem a primeira. Irmão, tem gente que sai da igreja por pouca coisa. Imagine passar pelo que Jesus passou. Tem lugares por aí que nós não temos liberdade de pregar a palavra de Deus. Tem lugares por aí que os missionários andam com apenas uma folha de caderno escondido na sua roupa para pregar o evangelho nos cantos, mas nós aqui andamos com a Bíblia para cima e para baixo. Louvado seja Deus, eu fui admirado esse lugar. Louvado seja Deus, um paredão como esse, as pessoas num ambiente como esse pregando a palavra. Aqui não tem ninguém nos impedindo de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Aleluia! E se levantar para levantar, Jesus vai agir, o nome dele é glorificado, porque quem vai impedir o que Deus quer fazer? Glória a Deus! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem cuidado. Agora vamos lá no texto. Eu quero que você acompanhe comigo. Eu já estou finalizando. Olha o que está escrito aí. Pastor, qual é a minha cruz? A sua cruz é os seus desafios. É aquilo que ele entregou nas suas mãos, a sua responsabilidade. Esta é a sua cruz. Porque Jesus, ele mostrou pra gente, através daquilo que ele passou, tudo o que eu passei, na penúltima palavra, está consumado. Ele diz: eu finalizei. Apóstolo Paulo também falou isso, quando encerrou o seu ministério: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o que Paulo estava dizendo, tudo aquilo que era para mim fazer, eu fiz. A partir de hoje está na mão de vocês. Oh glória. Aleluia. Versículo de número 24 do livro de Lucas, capítulo 14. Olha o versículo de número 26. Se alguém vier a mim e não desapegar-se de seu pai, da sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, está disposto a viver coisas diferentes, a viver novidades. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora observe isso. A revelação da palavra começa a partir do versículo de número 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre... Pastor, o que é torre? Aqui dentro desse texto, é os seus projetos, é os seus sonhos, é aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, é o talento que Deus colocou nas suas mãos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre... Preste muita atenção nisso, para você não perder e no final do culto falar: Deus não falou comigo. Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como com o que acabar. Aleluia. Pastor, me explica isso. O que é que o texto quer dizer? Sabe o que o Senhor está nos ensinando? Que antes de você fazer qualquer projeto, ou de você tomar qualquer decisão, você precisa sentar e pensar. Para quê? Para quando chegar lá na frente, como diz o ditado, não quebrar a cara. E quando quebrar a cara, você olhar para Cristo e dizer: Cristo me abandonou. O Senhor não está me vendo mais. Parece que o Senhor me esqueceu. Agora eu te faço uma pergunta. O que você está passando é consequência dos seus erros ou é porque Cristo está permitindo? Você sabia que a maioria das dificuldades que nós enfrentamos, a maior parte delas, é porque as nossas atitudes e os nossos caminhos e os nossos desejos são tomados de formas erradas? Você sabia disso? Então olha aqui que o texto está nos ensinando. Vai construir uma torre, senta primeiro. Para quê? Para fazer o cálculo. Para fazer o cálculo, se você vai ter como começar e como acabar. Louvado seja Deus. Versículo 29, olha o que diz o texto: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Ou seja, a pessoa fez o projeto, vai levantar o projeto,
mas não sentou primeiro e pensou. Aí o que acontece lá na frente? Ele quebra a cara, por quê? Tomou decisão errada. Aí a primeira dificuldade que vem é: Cristo me abandonou, o Senhor não está me vendo, Deus não está me vendo, Ele não me responde. Entenda uma coisa, Deus fala com você, mas o que acontece é que no momento que Ele entregou aquilo que era para você fazer, você tomou de decisão de forma errada. Então não coloque a culpa em Cristo, porque o que Deus está te ensinando é: você tem que pegar uma responsabilidade, mas antes de você construir o seu projeto, o seu desejo, é preciso você pensar primeiro. Minha mãe sempre dizia um ditado para mim: filho, quem não usa a mente, o corpo padece. Quem já ouviu esse ditado? Quem não usa a mente, o corpo padece. E é verdade isso. Às vezes a pessoa não pensa e coloca a sua vida em risco. Aí lá na frente coloca a culpa em Deus, e Deus não tem culpa de nada. A culpa foi dele mesmo que tomou a decisão errada. É verdade. Vamos lá, irmão. 30. Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Está falando aqui de quê? De uma calúnia. A pessoa vai vir zombar dele. Olha, começou, mas não terminou. Então pensa, quando você toma uma decisão certa, nem calúnia contra a tua vida tem. Posso dizer uma coisa? Se está vindo fofoca com teu nome, é porque você está dando motivo. Aleluia. Glória a Deus. Se está vindo calúnia contra o teu nome, é porque você está dando motivo. É, Deus, é verdade. E quando vem algum tipo de calúnia contra a tua vida que você não está passando, aí é diferente. É diferente. E mesmo assim eu tenho uma mensagem para esses linguarudos. Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a gueira do teu olho, depois cuidará de tirar do teu irmão. Porque tem gente que não tirou nem do dele e quer tirar do irmão. Tem gente que não corrige nem a vida dele e quer corrigir a vida do irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que está em pé, cuide para que não julgueis, para que não seja julgado, porque com a medida que julga, será julgado. Quando Jesus estava ali e a multidão espremendo Jesus, blasfemando contra Jesus, alguém foi lá e cortou a orelha do soldado. Quem? Pedrão. Eita, homem de instinto forte. Tirou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado. Jesus olha para ele e diz: ei, não é assim que funciona. Aleluia. Aquele que fere com a espada será ferido. Entendeu agora? Agora eu quero que você seja profeta para o seu irmão e diga para ele: tampa as brechas. Pode falar, irmão. Fale com voz de profeta em nome de Jesus. Diga para ele: diz, tampa as brechas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se alguém está falando: pastor, eu não fiz nada, mas alguém está falando de mim, irmão, ó, ergue a cabeça, ó. Glória a Deus. E vai fazer a vontade de Deus. Vai parar por causa de calúnia, por causa de fofoca. O que Deus tem para a sua vida é maior. Louvado seja Deus. Aleluia. O que Deus tem para a sua vida é maior. Lembra de Noé? Deus mandou ele construir a arca. Do outro lado as pessoas dizendo: é louco, é retardado, perdendo noite de sono, perdendo sossego a família, arrastando a família para trabalhar. E Noé estava dizendo: hoje eu me sacrifico, minha família trabalha, mas amanhã eu vou viver melhores dias na minha vida. Enquanto você vai chupar só dedo, você só vai me olhar eu vivendo as promessas de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Deixa falar à vontade. É verdade. O que importa é o que Deus pensa de você, não é o que os outros pensam de você. A melhor coisa é quando você anda de cabeça erguida. Afinal de contas, ninguém paga as tuas contas, ninguém leva uma cesta básica para você. Aleluia. Então quem cuida de você é Deus, não é seu irmão, não é seu vizinho, não é o irmão na igreja. Ah, quer sair da igreja porque alguém falou mal, alguém olhou torto. Para com isso, o que Deus tem para a sua vida é maior. Continue construindo a sua torre, pegue a sua cruz nessa noite, continue, não desista, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Eu já vou finalizar, irmão. Ô glória. E continua aqui ainda tem coisa boa para nós aqui. Versículo 21. Ou qual é o rei que, não indo à guerra a pelejar contra outro rei,
não se assenta primeiro a tomar conselho. A tomar o quê? Conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. É possível você colocar 10.000 contra 20.000 homens? Quem vai ganhar, os 10.000 ou os 20.000? Quem vai ganhar, irmãos? 20.000. Os 20.000. Aí, agora é uma decisão para o seu projeto. Eu continuo ou eu paro? Aí a revelação está aqui. Versículo de número 32. De outra maneira, estando a outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Que significa isso? Ele viu que ele tinha 10.000 soldados e está vindo um exército contra ele de 20.000. Ele olhou para o exército e viu que não ia dar certo. O que ele fez? Parou, mandou o embaixador e diz: nós quer paz, nós não quer guerra. Por quê? Aleluia. É melhor a gente ir adiante com o pouco que a gente tem do que ir adiante e perder até aquilo que a gente tem. Aleluia, Jesus. Isso é o que? Questão de pensar. Pastor, mas espera aí, eles voltaram para trás. Mas aí aqui tem uma revelação para a gente. Nem sempre recuar significa derrota. Há momentos que você tem que recuar na sua vida. Porque se você não recuar, lá na frente vai te causar momentos de dor. Vai te causar sofrimento. Então é melhor você caminhar com Cristo com pouco do que você ir com pouco e até perder tudo que Cristo te deu. Aleluia, Jesus. Então posso dizer uma coisa? O pouco com Deus é? Muito. E o muito sem Deus? É nada. Então glorifique a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus. Está comendo farinha com feijão, mas adorando a Deus. O desemprego bateu na porta, mas amanhã vai melhorar. Cristo vai abrir a porta. Mas pastor, na minha cidade não tem emprego, irmão. Deus, ele abre a porta onde não tem porta. Louvado seja Deus. Deus, ele abençoa. Glória a Deus, aleluia. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Aleluia. Pastor, me prova isso dentro da Bíblia. Eu vou te provar. Salmos de número 128. Agora a igreja vai ler todo mundo junto. Oh, glória a Deus. Salmo de número 128. Olha, aleluia, o que Cristo tem para cada um de nós. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Salmo de número 128. Isso aqui é para você guardar e levar para casa. Pergunte para o teu irmão aí: você está no caminho? Pergunte para ele: você está no caminho? Glória a Deus. Porque quem está no caminho, Cristo dá isso aqui para ele, ó. Salmo 128. Bem-aventurado é aquele que teme ao e anda nos seus caminhos. Agora guarde isso, não é eu que falo, não é os pastores, é a palavra. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e irá bem. Feliz ser. Aí tem gente que fica triste e diz: esta é minha cruz. É ou não é, irmão? A palavra está dizendo que você vai ser feliz. Glória a Deus. Quem crê nisso? Deus já decretou, vai ter felicidade. Nós profetizamos, não foi? Nos cultos anteriores, vai ter culto de ação de graça. Olha o culto aí acontecendo. Já teve bênção contada aqui, irmão. Glória a Deus. Já teve questões sendo, aleluia, entregue na mão dos irmãos. E vai ter mais. Cristo vai abençoar. Basta você entender a palavra de Deus. Ô, glória. Glória a Deus. Essa aqui é para as irmãs. A tua mulher será como a videira Oh, glória, vai dar muito fruto. Glória. As irmãs recebem aqui, eu profetizo, vai dar fruto. Vai crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Oh, glória a Deus. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor abençoará desde Sião. Olha o que diz o texto: e tu
verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Olha o que o Senhor está prometendo, irmão. Glória a Deus. Aquilo que Satanás já tinha decretado a morte, Deus está dando vida. Glória a Deus. Tem gente aqui que vai ver os bisnetos dando fruto, oh glória! Vai ver os bisnetos sendo pastor, missionário, evangelista, dando fruto, oh glória a Deus. Quem crê nisso, irmão, profetiza dentro da palavra de Deus. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar seu ministério. Basta você guardar essa palavra no coração. Tome a sua cruz, os seus desafios, vai para cima, porque a vitória é sua e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Aleluia, glória a Deus. E esta aqui é para fechar com chave de ouro. Tinha uma igreja lá no Apocalipse, a igreja de Filadélfia. Pensa numa igreja pequenininha, uma igreja pequena que ninguém dava nada, mas quando a igreja se juntava, coisas grandes aconteciam. Aí Jesus vem, olha o que ele diz para a igreja. Aleluia, capítulo 3 do Apocalipse, versículo de número 7. Oh, glória a Deus. Essa aqui é para fechar com chave de ouro. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo e o que é verdade, o que tem a chave de Davi. Agora guarde isso: o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém... Deixa eu dizer uma coisa: se Cristo abriu, ninguém vai fechar. Aleluia. Se o Senhor já decretou, está decretado. Quem é um homem para invalidar aquilo que Cristo tem na tua vida? Deixa eu dizer uma coisa: se Cristo decretou que você vai prosperar, não há nada nesse mundo que vai invalidar o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. O macumbeiro pode pegar seu nome, colocar na boca do sapo, querer destruir seu casamento, destruir sua família, mas Cristo, ele disse, vai crescer, vai evoluir. Então Satanás não vai invalidar aquilo que Cristo tem na tua vida. Ele pode pegar 10 vezes o seu nome, colocar numa amarração, colocar numa maçã, mas nada vai invalidar o que Cristo tem para a sua vida. Eu profetizo isso dentro da palavra. Aonde tiver teu nome, Jesus está tirando agora e vai dar vitória para a sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Eu tenho uma mensagem para Satanás nessa noite, aleluia, que estava decretando a morte na sua vida, na sua família. Cristo vem hoje, expulsa o espírito da morte. Ele está dando vida hoje na sua casa, ele está dando vida hoje na sua família. Aleluia, oh, glória. Versículo 8, olha o que é que ele diz: eu sei as tuas obras, fica tranquilo, eis que diante de ti te pus uma porta aberta e ninguém pode a fechar. Oh glória. Agora, tendo pouca força, guardaste a minha e não negaste o meu nome. Diga para ele aí, os desafios vêm. Diga para os desafios vêm, mas Cristo está com você. Oh glória a Deus, aleluia. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Oh glória. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Uma referência para este versículo está em Mateus 24, versículo 21. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém a tua coroa. Oh glória. Versículo 12, vamos finalizar. E quem vencer, eu farei coluna no meu templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu como um Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode aplaudir a Ele por esta palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Pegue na mão do teu irmão e levanta assim para cima com ele. Aleluia, eu quero profetizar em nome de Jesus. Se Cristo, aleluia, decretou na sua vida, Satanás não vai invalidar coisa alguma. Aleluia, eis que diante de ti te pus uma porta aberta e ninguém pode a fechar. Tendo pouca força não guardaste o meu nome. Eu quero dizer, vai na tua pouca força, mas não negue ao Senhor, não abandone a sua cruz, não abandone os seus desafios. Momentos da sua vida vai vir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu profetizo, testemunhos vão ser contados. Eu vou voltar para São Paulo, mas eu creio que o telefone vai tocar, dizer: pastor, eu recebi a minha vitória, eu recebi a minha bênção. Glória a Deus, aleluia. Eu lanço um convite nessa noite, você que está afastado, você que não entregou a tua vida a Jesus, esta é a noite, este é o momento de viver os melhores do Senhor na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Aplaude a ele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Este é para mim, isto é para mim, mas é para ele, tem que ser mais forte, porque é para ele. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é para o nosso Senhor. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.